Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso básico de compras. Vamos conversar sobre os cuidados para se obter êxito em uma negociação. Primeiramente, devemos entender e executar essas práticas para chegarmos a uma negociação eficiente. Nunca ofereça a primeira proposta. Sempre que possível, deixe a outra parte tomar a iniciativa de oferecer a primeira proposta, pois você, comprador, pode se surpreender com um valor mais baixo do que você esperava. Comece sempre a negociação fornecendo e solicitando informações e fatos. Evite trabalhar com opiniões. O que determina a outra parte aceitar uma proposta são informações e fatos. Estude bem os drivers, ou seja, as componentes de custos que influenciam o preço. Vou dar um exemplo. Numa determinada época, eu negociava uma estrutura de aço junto a um fornecedor estrangeiro. Então, a cotação do aço internacional e a cotação do dólar no país estrangeiro eram os principais drivers dessa negociação. Ou seja, esses dois fatores influenciam o preço do produto que eu estava comprando. Às vezes, a cotação do dólar subia no país do fornecedor. Então, imediatamente solicitava a redução no preço do produto. Da mesma forma, fazia com aço. Ou seja, estava oferecendo fatos reais para pedir redução de custo. Meu pleito era justo. Outra dica, procure sempre vestir a pele do outro negociador. Isso ajudará muito a compreender melhor. É importante você aprender a se colocar no lugar de quem está do outro lado da mesa. O famoso calçar o sapato do outro para ver onde aperta. Nunca esqueça de que um bom negócio só é bom quando é bom para ambas as partes. Falamos disso na aula anterior. Em uma negociação, se alguém sai perdendo a longo prazo, é sinal de que muito provavelmente problemas vão ocorrer. O fornecedor pode falir, passar por dificuldades financeiras, e isso vai impactar na qualidade do seu produto. Ou ainda, o fornecedor, diante de um contrato que não é bom, poderá alocar a produção do produto contratado para outro cliente, usando o jargão de mercado, te deixar na mão. Evite emparedar, quero dizer, evite deixar o fornecedor com apenas duas respostas. Sim ou não. Procure utilizar perguntas abertas, que possibilitem réplicas às respostas da outra parte. Vou dar um exemplo simples. Ouça esse diálogo. São dois cenários de negociação, entre um comprador e um vendedor. Primeiro cenário, comprador, preciso que você me responda se vai ou não fornecer o produto a R$ 10 cada um. Vendedor, sinto muito, mas não posso. Segundo cenário, comprador, trabalhei junto a nossos clientes e vendedores. Identificamos que se conseguíssemos chegar a um valor de R$ 10, podemos aumentar a quantidade comprada. Vendedor, isso é muito bom. Eu não consigo chegar a R$ 10, mas estou autorizado a negociar a R$ 9,99. O que você acha? Percebam a diferença de postura nos dois diálogos. No segundo cenário, o comprador se colocou na pele da outra parte. Após o pedido de redução de preço, ofereceu uma contrapartida, aumentando a quantidade a ser comprada. Na verdade, o comprador está subsidiando o vendedor com argumentos que justifiquem a redução de preço. No final, o comprador, no segundo cenário, de fato não conseguiu os R$ 10, mas chegou muito próximo do objetivo, o que deve ser excelente para a sua empresa. Já o comprador do primeiro cenário não conseguiu absolutamente nada. Desde que a pessoa exponha suas ideias. Faça perguntas abertas, que a pessoa possa expor e dialogar com você. Faça isso até que você entenda o que a outra parte está querendo na negociação. Demonstrações de confiança é muito importante no processo de negociação. Procure ter atitude geradora de confiança em relação ao outro negociador. Nunca pressione. E caso esteja em uma posição favorável, deixe sempre uma saída honrosa para a outra parte. O pensamento deve ser de que, se não deu certo dessa vez, pode funcionar numa próxima negociação. Toda pessoa tem seu estilo, necessidade e motivações distintas. A missão de um negociador é identificar esses pontos e costurar acordos que atendam demandas de ambas as partes. É importante que o comprador consiga fazer esse tipo de leitura, que saiba ouvir e procure não atropelar verbalmente o outro negociador. É muito comum encontrarmos no mercado negociadores que querem atropelar o vendedor para poder mostrar que é o comandante da mesa no momento da negociação. Isso não funciona.
Hoje a negociação é ao contrário. Observe as forças do outro negociador. Evite concentrar-se em suas características negativas de comportamento ou em suas fraquezas. Outro ponto importante. Procure fazer a leitura corporal na negociação, mas não use isso de forma aberta. Certifique-se de que o negociador está tranquilo, se ele está tenso, se ele está concentrado na reunião. Enfim, procure identificar qualquer tipo de padrão e lembre-se, não se exponha. Guarde suas leituras de forma que tire proveito na negociação, mas sem se expor. Por essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula. Até lá!